Antes de orarmos juntos, quero que você respire fundo e abra o coração. Muitas vezes chegamos diante de Deus carregados de dores, frustrações e lembranças que parecem não ter solução. Mas a palavra nos mostra que o Senhor sempre tem a última palavra, mesmo quando tudo parece perdido. No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 a 23, encontramos uma das histórias mais impactantes da Bíblia, a ressurreição de Lázaro. Não é apenas o relato sobre morte e milagre, mas um testemunho sobre fé em meio à dor, sobre confiança mesmo quando os olhos só enxergam silêncio e despedida. Lázaro já estava morto havia 4 dias quando Jesus chegou a Betânia. 4 dias de lágrimas, de velório, de ausência, de uma dor que parecia definitiva. A casa estava em luto, os corações despedaçados, os vizinhos em pranto. Era como se o capítulo tivesse sido encerrado e a história escrita com ponto final. Marta e Maria, suas irmãs, tinham enviado recado a Jesus antes da morte de Lázaro. Elas acreditavam que ele poderia curá-lo. Mas quando Jesus chegou, aos olhos humanos, já era tarde demais. Quantas vezes nós também pensamos assim? Se o Senhor tivesse agido antes, se tivesse ouvido minha oração, se tivesse mudado essa situação a tempo. No entanto, quando Marta soube que Jesus estava próximo, ela não ficou parada. Não deixou a dor prendê-la ao chão. Ela correu até ele, mesmo com o coração em pedaços. Esse gesto já é uma lição. Por maior que seja a ferida, ainda podemos correr para Jesus. Se você também deseja correr para ele hoje, escreva com fé: eu corro para Jesus. Quando Marta encontra Jesus, suas primeiras palavras revelam o peso da dor que carregava. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você consegue sentir a mistura de fé e frustração? É como se ela dissesse: eu acreditava, mas agora parece tarde demais. Quem nunca fez essa oração silenciosa em meio às lágrimas? Quantas vezes, em nossa caminhada, também pensamos: Deus, se o Senhor tivesse agido antes, nada disso teria acontecido. Talvez você já tenha chorado assim, perguntando por que a cura não veio, porque o socorro demorou, porque o milagre não chegou a tempo. Essa sinceridade de Marta nos mostra que até os corações que confiam podem ser atravessados pela dor. Mas algo extraordinário acontece. Marta não para no desabafo. Ela acrescenta uma frase que carrega o peso da esperança. Mas mesmo agora eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Que fé corajosa, que confiança ousada. Mesmo agora, 2 palavras que abrem espaço para o impossível, que desafiam o silêncio da morte e afirmam que o tempo de Deus não se esgota no nosso calendário. Talvez você também esteja vivendo um mesmo agora. Mesmo agora que a porta se fechou, mesmo agora que as lágrimas não param, mesmo agora que o diagnóstico chegou, mesmo agora que os sonhos foram enterrados, ainda existe um Deus que pode transformar o impossível em testemunho. Se você crê que o seu mesmo agora ainda pode florescer nas mãos de Jesus, escreva nos comentários: eu ainda creio. Quando Marta declara sua fé em meio às lágrimas, Jesus olha para ela e diz: o teu irmão há de ressuscitar. Antes de realizar o milagre, ele desperta a fé. Isso nos mostra que, muitas vezes, o Senhor primeiro trabalha dentro de nós antes de mudar aquilo que está fora de nós. Jesus sabia o que estava prestes a fazer, mas ele queria que Marta confiasse não apenas no milagre, e sim em ele próprio. E é exatamente assim que o Senhor age conosco. Antes de abrir a porta, ele fortalece nosso coração. Antes de transformar a situação, ele desperta em nós a confiança de que ele é suficiente. Perceba que Marta não tinha respostas. Tudo que via era um túmulo lacrado e dias de silêncio. Mas, diante de Jesus, ela ousa crer que ainda pode haver vida onde o mundo só enxerga morte. Esse é o desafio da fé. Acreditar mesmo quando os olhos não veem saída. Confiar mesmo quando o tempo parece ter acabado. Hoje, você pode estar cercado por problemas que parecem definitivos. Um casamento que já não tem diálogo, um filho distante, uma doença que o médico disse não ter cura, uma ferida emocional que você pensa jamais cicatrizar. Mas Jesus está diante de você agora, como esteve diante de Marta, e ele continua dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Se você recebe essa palavra em seu coração, declare nos comentários com fé: Jesus é a vida. O mesmo agora de Marta ecoa até hoje. É uma frase curta, mas que carrega um peso eterno.
Ela nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus. Mesmo quando tudo parecia perdido, Marta decidiu acreditar que Jesus ainda tinha poder para mudar a situação. E é isso que muitas vezes esquecemos. Não é o tempo humano que define o agir de Deus. Ele não chega atrasado, não perde oportunidades, não se atrapalha com os relógios desta terra. O Senhor age na hora certa, no momento perfeito, ainda que para nós pareça haver demora. O atraso que enxergamos, muitas vezes, o cenário que Ele prepara para manifestar a sua glória de forma ainda maior. Quantos testemunhos não nasceram justamente depois de longos períodos de espera? Quantos milagres não vieram depois de lágrimas, noites insones, momentos de silêncio? Assim foi com Lázaro. Assim tem sido com tantos servos fiéis ao longo da história. E assim pode ser também com você. Talvez você esteja no quarto dia da sua espera, olhando para algo que parece já sem vida. Mas não se esqueça, Jesus é especialista em transformar finais em novos começos. Ele não se limita ao que os olhos veem, ele ultrapassa a lógica humana e abre caminhos onde não há. Se você crê que o Senhor ainda pode escrever uma nova página na sua história, escreva com fé nos comentários. Deus tem a última palavra. A cena em Betânia continua a nos ensinar. Enquanto Marta correu para encontrar Jesus, Maria permaneceu em casa, paralisada pela dor. Cada uma lidou com o sofrimento de uma forma diferente, mas ambas sentiam a mesma perda. Isso nos lembra que cada coração reage à dor de um jeito. Alguns se levantam e correm em busca da presença de Deus, outros se recolhem, em silêncio, tentando juntar os pedaços da alma. E Jesus não desprezou nenhuma das duas. Ele acolheu Marta em sua corrida e, mais tarde, acolheu Maria em suas lágrimas. O Senhor não nos rejeita por causa da nossa maneira de reagir ao sofrimento. Ele conhece a dor que carregamos, entende o peso que tentamos esconder e se aproxima de nós com amor, paciência e compaixão. Quando Maria, finalmente, se encontra com Jesus, ela também diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A dor era a mesma, o lamento era o mesmo. Mas, diante das lágrimas dela, Jesus não apenas ouviu, ele se comoveu profundamente. Ele chorou. O Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, derramou lágrimas junto de seus amigos. Isso mostra o quanto ele se importa com o nosso sofrimento. O Senhor não é indiferente às suas lágrimas. Cada oração sussurrada, cada noite em claro, cada suspiro pesado, tudo isso é visto e ouvido por ele. E se você acredita que até mesmo em meio às suas lágrimas Jesus está presente, escreva nos comentários com fé: Jesus se importa comigo. O choro de Jesus diante do túmulo de Lázaro é um dos momentos mais intensos e reveladores da Bíblia. Ele sabia que, em instantes, chamaria Lázaro de volta à vida. Mesmo assim, deixou que suas lágrimas corressem. Isso nos mostra algo grandioso. O Filho de Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele não apenas soluciona problemas, mas entra em nossa dor, sente conosco, compartilha do nosso peso. Quantas vezes pensamos que Deus está distante, alheio ao que enfrentamos? Mas esse episódio prova o contrário. O Senhor não olha para nós com frieza, ele se move com compaixão. Ele não tem pressa em simplesmente mudar a circunstância. Antes, ele nos envolve com sua presença para que entendamos, não estamos sozinhos. Talvez você já tenha se perguntado: se Deus vai resolver, por que permite que eu chore tanto? A resposta está aqui. Porque Ele não quer apenas nos dar a vitória, Ele deseja caminhar conosco até ela. O processo de dor também revela um processo de intimidade. É no silêncio e nas lágrimas que descobrimos que temos um Salvador que se importa, que não despreza nossas emoções, que valoriza cada oração sussurrada em meio à noite escura. E é aí que a fé floresce, quando compreendemos que a presença de Jesus é o maior milagre. Se Ele está conosco, não importa quanto tempo dura a espera, a esperança nunca morre. Se você crê que Ele está do seu lado até nas lágrimas mais escondidas, escreva com fé: eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Quando Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro, ele não teme a morte. O túmulo, o silêncio, o cheiro de derrota, nada intimida o Filho de Deus. Ele nos mostra que nenhum problema, por maior que seja, está fora do seu alcance. O Senhor não se intimida diante do impossível e não se limita pelo que os olhos humanos enxergam.
Talvez hoje você esteja diante de situações que parecem insuperáveis, relacionamentos quebrados, saúde debilitada, sonhos interrompidos ou promessas adiadas. Lembre-se, o mesmo Jesus que chamou Lázaro da morte está olhando para a sua vida agora. Ele não está surpreso, não se desespera e não perde o controle. A sua situação não é maior que ele. Jesus nos ensina também que a fé é ativa. Marta não ficou esperando que a solução caísse do céu. Ela se aproximou de Jesus, falou com ele, declarou sua confiança mesmo em meio à dor. Nossa fé não é passiva. Ela se manifesta em atitudes, em palavras, em coração aberto. E quando combinamos fé com presença, milagres acontecem. Hoje, você pode declarar diante de suas lutas, mesmo que tudo pareça perdido: meu Deus é maior. Ele vê meu sofrimento. Ele ouve meu clamor. Ele pode transformar minha dor em testemunho. Se você acredita nisso, deixe seu coração falar e escreva nos comentários. Nada é impossível para Jesus. Antes de chamar Lázaro de volta à vida, Jesus pergunta: onde o puseste? Ele sabia que a fé precisava ser despertada. Muitas vezes, Deus não muda imediatamente nossa situação. Primeiro, Ele trabalha em nosso coração. Ele nos convida a olhar além da dor, a confiar mesmo quando tudo parece escuro, a crer que Ele ainda tem controle mesmo sobre aquilo que já julgávamos perdido. Quantas vezes nos sentimos paralisados pelo medo, pela incerteza ou pela frustração? Quantas vezes pensamos: é tarde demais, não há mais esperança? Mas a palavra nos lembra: não há túmulo que resista à voz de Jesus. Não há ferida que Ele não possa curar, nem coração que Ele não possa restaurar. Ele é especialista em transformar finais em novos começos. Nos momentos de desespero, a fé nos conecta com o sobrenatural. O Senhor deseja que aprendamos a confiar em Ele mesmo antes de ver o milagre, mesmo quando a lógica humana nos diz que tudo acabou. A presença dEle é a garantia de que novas oportunidades, novas alegrias e novas vitórias ainda podem surgir. Hoje, se você crê que mesmo no caos, na perda ou no desânimo, Jesus pode agir e trazer vida, declare nos comentários com fé: Jesus renova minha vida. Quando Jesus finalmente chama Lázaro para fora do túmulo, ele nos ensina uma lição poderosa: a vida verdadeira só vem dele. Não importa quão longos sejam os dias de espera, quão profundas sejam as feridas ou quão impossível pareça a situação, a voz de Jesus sempre traz ressurreição. Ele nos lembra que aquilo que parecia definitivo ainda pode ser transformado. Muitas vezes, nossas perdas, fracassos e decepções nos fazem acreditar que não há mais saída. Mas a história de Lázaro nos mostra que a fé é maior do que o problema, a esperança é mais forte que o desespero, e o poder de Deus sempre supera qualquer circunstância. Ele é especialista em fazer o impossível acontecer, em dar vida onde parecia não haver mais chance. E mesmo quando sentimos medo, cansaço ou desânimo, Jesus continua dizendo: vem para fora. É um convite para sair do túmulo da tristeza, do desânimo, do medo. É um chamado para experimentar a liberdade, a alegria e a restauração que só Ele pode oferecer. Hoje, se você deseja ouvir a voz de Jesus transformando sua vida, declare nos comentários com fé: eu saio do túmulo com Jesus. Depois de ressuscitar Lázaro, Jesus nos lembra que Ele é a própria vida, a ressurreição e a esperança que nunca falha. Nenhum túmulo, nenhuma decepção, nenhuma circunstância está fora do seu alcance. Ele transforma a tristeza em alegria, medo em coragem, fracasso em vitória e desespero em esperança. Talvez você tenha enterrado sonhos, relacionamentos ou oportunidades que pareciam perdidos. Talvez você tenha deixado a esperança morrer dentro do coração. Mas Jesus está diante de você agora, dizendo: eu ainda posso escrever uma nova história na sua vida. Ele é especialista em fazer o impossível acontecer, em renovar o que parecia irrecuperável, em restaurar vidas e corações quebrados. Hoje, mesmo diante do que parece impossível, escolha confiar. Levante seus olhos para Ele e declare com fé que Ele seja seu consolador, seu restaurador, seu caminho e sua força. Entregue a Ele tudo que você não consegue carregar sozinho. A ressurreição, a alegria, a paz e a restauração estão ao alcance daqueles que creem e esperam. Se você crê que Jesus pode renovar sua vida completamente e transformar sua história, escreva nos comentários: Jesus transforma a minha vida.